Meu nome é Vanderlei, tenho 38 anos, e durante 5 anos eu cuspi no chão toda vez que vi um padre na rua. Não era metáfora, não. Eu cuspia mesmo. Virava a cara, soltava um escarro e seguia meu caminho. Meus colegas motoristas de aplicativo riam quando eu contava que tinha cancelado corrida de freira, de pastor, de qualquer um que parecesse de igreja. Eu achava aquilo tudo uma farsa, gente ganhando dinheiro em cima do desespero dos outros. E quanto mais todo mundo falava desse tal de Frei Gilson que fazia milagre por aí, mais eu sentia raiva. Charlatão, eu dizia pro meu cunhado Josué. Mais um enganando trouxa. Eu não nasci assim. Minha mãe, Dona Ivonete, era devota. Rezava todo dia, acendia vela, ia na missa. A casa cheirava incenso e água benta. Eu cresci vendo ela de joelhos no quarto, rosário na mão, murmurando preces que eu não entendia. Quando ela descobriu o câncer, prometeu que ia se curar pela fé. Eu acreditei junto com ela. Fizemos novena, levei ela em benzedeira, em igreja de cura. O padre falava de milagres, dizia que Deus ia curar. Ela acreditava. Eu também acreditava. Mas nada aconteceu. Nada. Ela morreu em 6 meses, pedindo perdão pelos pecados, rezando até o último suspiro. Eu segurei a mão dela no hospital, ouvi quando o aparelho apitou, vi quando o corpo dela parou de se mexer. E senti, nada. Só raiva. Raiva de Deus, raiva da igreja, raiva de todo mundo que tinha dito que ia dar certo. Eu saí do velório diferente. Jurei que nunca mais ia pisar numa igreja, que aquilo tudo era mentira para controlar pobre. Virei motorista, trabalhava 16 horas por dia, bebia à noite para dormir. Minha esposa Cleide aguentou 2 anos e foi embora levando meu filho, o Cauê, que tinha 5 anos. Eu nem liguei. Achava que não precisava de ninguém, muito menos de Deus. A vida seguiu assim. Eu dirigia, pegava corrida atrás de corrida, voltava para casa cansado, dormia algumas horas e recomeçava. Parei de ir em aniversário de família porque sempre tinha alguém rezando antes do almoço. Parei de falar com minha irmã porque ela insistia em me convidar para missa. Cortei todo mundo que falava de fé perto de mim. Isso é coisa de gente fraca, eu dizia. Eu não preciso de muleta. No fundo, eu sabia que estava vazio. Mas admitir isso era impossível. Então eu tampava o buraco com trabalho, com cerveja, com raiva. 3 anos depois, Cleide me ligou chorando. Era meio-dia de uma terça-feira. Eu estava no ponto esperando corrida. Quando vi o nome dela na tela, quase não atendi. A gente só falava quando era sobre pensão do menino. Mas algo me fez atender. Vanderlei, o Cauê desmaiou na escola. Tá no hospital. Os médicos encontraram uma coisa na cabeça dele. Senti meu corpo gelar. Que coisa? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Um tumor. No cérebro. Precisa de cirurgia. Eu desliguei e fiquei sentado ali, mãos tremendo, suando frio. Liguei de volta, perguntei onde ela estava, e saí correndo. Quando cheguei no hospital, a Cleide estava sentada num banco, olhos vermelhos. O Cauê dormia numa cama, pequenininho, com aqueles aparelhos todos grudados nele. Eu me aproximei devagar, toquei no cabelo dele. Ele abriu os olhos, me olhou e sorriu. Oi, pai. Eu não consegui falar. Abracei ele e senti que ia desmoronar ali mesmo. Os médicos explicaram que o tumor era grande, que precisava operar logo, que sem cirurgia ele não ia sobreviver. Quanto custa? Eu perguntei. 80 mil reais pelo particular. Pelo SUS pode demorar meses. Eu olhei pro Cauê, depois pra Cleide. Eu vou dar um jeito. Saí dali e comecei a correr atrás. Juntei tudo que tinha na poupança, 12 mil reais. Vendi o carro que era meu, aluguei um para continuar trabalhando. Com o dinheiro do carro, consegui mais 23 mil, faltavam 45 mil. Fui no banco pedir empréstimo. Negaram. Fui em outro. Negaram de novo. Procurei assistente social, vereador, rádio comunitária. Ninguém conseguia ajudar. Comecei a dirigir 12, 14, 16 horas por dia, mas o aplicativo não pagava o suficiente. Eu tava desesperado. Uma noite, depois de rodar 12 horas quase sem ganhar nada, parei o carro numa rua escura e gritei. Gritei até ficar rouco, até sentir a garganta em carne viva. Bati no volante, chorei, xinguei Deus, xinguei o mundo. Depois fiquei ali, em silêncio, ouvindo minha própria respiração. Foi quando comecei a ter os pesadelos. Minha mãe aparecia, me chamava pelo nome, dizia que eu tinha abandonado ela.
Eu acordava suando, com o coração disparado, com medo de voltar a dormir. Faltavam 10 dias para a cirurgia quando a Cleide me disse que ia tentar uma vaquinha na internet pedindo ajuda. Vai colocar a foto do menino para uma cambada de desconhecido ter pena. Eu gritei com ela. Mas o que mais me corroía por dentro era saber que eu não conseguia salvar meu filho. Eu, que sempre disse que não precisava de nada nem ninguém, estava ali, impotente, vendo o Cauê definhar. Comecei a ter ódio de mim mesmo. Uma tarde, dirigi até o cemitério onde minha mãe estava enterrada e fiquei ali, em pé, na frente da lápide. Queria sentir alguma coisa, queria que ela aparecesse, queria um sinal. Só tinha silêncio. O vento balançava as árvores, o sol queimava minha nuca, mas eu não saía dali. Fiquei mais de 1 hora parado, esperando. Nada. Saí de lá com a sensação de que eu era oco por dentro, que não sobrava nada em mim. Na quinta-feira de manhã, 8 dias antes da cirurgia, recebi um chamado no aplicativo. Era um percurso longo, do centro até um bairro afastado. O pagamento era bom, eu precisava. Aceitei sem pensar. Quando cheguei no ponto, entrou um homem simples, de batina marrom surrada, chinelo de dedo, uma sacola de mercado na mão. Eu nem olhei direito pro rosto dele. Só pensei, preciso dessa corrida. Ele sentou atrás, cumprimentou com a voz mansa, e ficou quieto olhando pela janela. Eu segui em silêncio, tenso, pensando no boleto que vencia naquele dia. O trânsito estava pesado. A cidade fervia debaixo do sol. Eu suava, apertava o volante, tentava não pensar em nada. Mas minha cabeça não parava. Pensava no Cauê, no dinheiro que não tinha, na cirurgia que se aproximava. Até que ele perguntou, do nada: "O que tá pesando no teu coração, filho?" Eu travei. Ninguém me chamava de filho desde que minha mãe morreu. Senti um nó na garganta. Nada não, eu respondi seco, tentando encerrar o assunto. Mas ele insistiu, com aquela voz calma, quase um sussurro. Eu sei quando alguém tá carregando um peso. Já vi muita gente assim. Eu olhei pro retrovisor. Ele me olhava com os olhos fundos, cansados, mas gentis. E sem querer, sem entender porquê, comecei a falar. Contei do Cauê, do tumor, dos 80 mil reais que eu não tinha. Contei da cirurgia que precisava ser feita em 1 semana. Contei até da minha mãe, da promessa que não foi cumprida, da raiva que eu carregava. E chorei. Chorei dirigindo, limpando o rosto com a mão, tentando não bater o carro. Ele ficou calado por um tempo, só ouvindo. Depois disse: "Para o carro ali na frente." Eu obedeci. Parei num posto de gasolina abandonado. Ele abriu a sacola, tirou um envelope pardo e colocou no banco da frente. "Não abre agora. Abre quando chegar em casa." Eu olhei pro envelope, confuso. "Eu não posso aceitar esmola", eu disse, orgulhoso ainda. Ele sorriu, um sorriso triste, e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. "Não é esmola. É tua mãe mandando dizer que ela nunca te abandonou." Senti um frio subir pela espinha. Minha pele arrepiou toda. "Como assim?" eu perguntei, mas ele já tinha saído do carro e fechado a porta. Fiquei parado, vendo ele se afastar com aquela sacola na mão, sumindo na esquina. Voltei a dirigir no automático. Peguei mais 2 corridas, mas não lembro de nada. Minha cabeça rodava, tentando entender o que tinha acontecido. Quando cheguei em casa, já era noite. Sentei na mesa da cozinha, peguei o envelope e fiquei olhando para ele por uns 5 minutos. Respirei fundo e abri. Dentro tinha 12 mil reais em dinheiro e um bilhete escrito à mão. "O resto vem. Fé." Eu li aquilo 3 vezes. Contei o dinheiro tremendo. 12 mil. Era muito. Mas ainda faltava muito mais. Mesmo assim, algo dentro de mim se moveu. Caí de joelhos no chão da cozinha e solucei como criança. Não era choro de tristeza. Era alívio. Era esperança. Era algo que eu não sentia fazia anos. No dia seguinte, liguei para Cleide e contei. Ela não acreditou. "Quem foi? De onde veio isso?" "Não sei", eu disse. "Um homem que eu peguei de corrida. Um frei." "Um frei te deu 12 mil reais assim, do nada?" "Foi." Ela ficou em silêncio. Depois disse: "Vanderlei, eu postei a vaquinha ontem. Já entraram 4 mil reais." Senti meu peito apertar. "Quanto falta?" "Ainda falta muito. Mas tá vindo." Nos dias seguintes, a vaquinha começou a crescer. Gente de todo lugar doando 5, 10, 20 reais.
Desconhecidos ajudando um menino que nunca tinham visto. Eu postei a foto do bilhete num grupo de motoristas, pedindo ajuda para descobrir quem era aquele homem. Em meia hora, alguém respondeu: "Esse é o Frei Gilson. Ele anda pelo centro ajudando quem precisa." Fiquei paralisado. O homem que eu xingava, que eu chamava de farsante, que eu dizia que era charlatão, tinha entrado no meu carro e me dado a esperança que eu achava que não existia mais. Fiquei horas olhando aquele nome. Frei Gilson. Procurei sobre ele na internet, vi fotos, li histórias. Gente contando que ele tinha ajudado, que tinha rezado, que tinha feito diferença. Eu, que cuspia no chão quando via um padre, tinha sido salvo por um. Fui até a paróquia onde ele morava. Cheguei lá nervoso, suando, sem saber o que ia dizer. Perguntei por ele. Me levaram até uma salinha simples. Ele estava sentado numa cadeira de madeira, lendo um livro velho. Quando me viu, levantou e abriu os braços. Eu tremi. Vim pedir perdão, eu disse, a voz saindo quebrada. Pelo quê, filho? Por tudo. Por ter xingado. Por ter desprezado. Por ter sido cego. Ele me abraçou. Um abraço apertado, demorado. Você já foi perdoado faz tempo, ele disse no meu ouvido. Não precisa carregar isso. Eu desmoronei ali, nos braços dele, chorando como não chorava desde criança. Ele me fez sentar, trouxe um copo d'água, ficou ali comigo até eu me acalmar. O menino vai ficar bem, ele disse. Deus está cuidando. Como o senhor sabe? Porque eu pedi. E quando a gente pede de verdade, ele responde. Contei para ele da vaquinha, do dinheiro que ainda faltava. Ele sorriu. Vai dar certo. Você vai ver. Saí dali diferente. Mais leve. Com algo que eu não sentia fazia anos. Paz. Nos dias seguintes, a vaquinha continuou crescendo. O Frei Gilson conseguiu doadores, pessoas que ele conhecia, gente de fé que ajudava sem pedir nada em troca. No dia da cirurgia, a gente tinha o valor completo. R$80 mil. O Cauê entrou no centro cirúrgico segurando minha mão. Vai dar certo, pai. Vai, filho. Vai dar certo. A cirurgia durou 7 horas. Eu fiquei na sala de espera com a Cleide, com minha irmã Rosângela, com o Josué. O Frei Gilson apareceu lá pela 3ª hora. Sentou do meu lado, não disse nada. Só ficou ali. A presença dele me acalmava de um jeito que eu não conseguia explicar. De vez em quando ele rezava baixinho, movendo os lábios, e eu ficava ouvindo sem entender as palavras, mas sentindo que aquilo fazia diferença. Quando o médico saiu e disse que tinha dado certo, que o Cauê estava bem, que o tumor tinha sido removido, eu abracei todo mundo. Abracei até o Frei Gilson, que sorriu e disse: "Eu te falei." Os dias seguintes foram de recuperação. O Cauê ficou internado por 2 semanas. Eu ia todo dia, levava desenho, levava brinquedo, ficava ali sentado vendo ele dormir. A Cleide também. A gente conversava mais do que tinha conversado nos últimos 5 anos. Ela me contou como tinha sido difícil criar o menino sozinha, como ela tinha tentado me procurar mas eu nunca atendia. Eu pedi perdão. Perdão por ter sido ausente, por ter sido egoísta, por ter deixado a raiva me consumir. Ela chorou, eu também. E ali, naquele quarto de hospital, a gente se reconciliou. Não voltamos a ser um casal, mas voltamos a ser família. Quando o Cauê recebeu alta, ele estava mais magro, mais pálido, mas vivo. Sorrindo. Falando. Ele me abraçou na porta do hospital e disse: "Obrigado, pai." Eu não consegui responder. Só segurei ele com força, sentindo o coração dele bater contra o meu peito. Levei os dois para a casa da Cleide. Ajudei a arrumar o quarto dele, a organizar os remédios, a preparar as refeições. Fiquei ali uns dias, dormindo no sofá, ajudando no que podia. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti útil. Me senti pai de verdade. Nas semanas seguintes, voltei a trabalhar. Mas algo tinha mudado. Eu não dirigia mais com raiva. Não xingava o trânsito, não buzinava, não brigava com passageiro. Cumprimentava todo mundo, perguntava como tinha sido o dia, ouvia as histórias. E quando aparecia uma corrida de padre, de freira, de pastor, eu aceitava. Conversava. Pedia a bênção. Uma vez levei uma senhora idosa que ia para a igreja. Ela rezou o terço inteiro durante o percurso. Antes, eu teria mandado ela ficar quieta. Agora, eu ouvia em silêncio, e aquilo me acalmava. Procurei o Frei Gilson de novo. Disse que queria retribuir de algum jeito. Ele balançou a cabeça.
Você não me deve nada, filho. Mas eu quero fazer algo. Ele pensou um pouco, depois disse: então me leva de graça quando eu precisar. Assim você me ajuda e ajuda outras pessoas também. Concordei na hora. Toda semana, eu buscava ele. Levava para visitar doentes, para levar comida em comunidade carente, para ir em velório de gente pobre que ninguém mais visitava. Ele nunca pedia nada para si. Sempre para os outros. E eu ia junto, ajudando, carregando caixa, conversando com as famílias. Aprendi mais com ele naquelas semanas do que tinha aprendido em toda a minha vida. Um dia, levando ele de volta para a paróquia, perguntei: como o senhor sabia que eu precisava de ajuda naquele dia? Ele ficou quieto por um tempo, olhando pela janela. Depois respondeu: eu não sabia. Mas Deus sabia. Ele me colocou naquele carro, naquela hora, porque você precisava. E eu precisava também. O senhor precisava? Sim. Eu estava desanimado naquela semana, achando que meu trabalho não fazia diferença. Mas quando vi você chorar, quando vi sua dor, eu entendi que cada pessoa importa. Que cada história importa. Você me lembrou disso. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Às vezes a gente acha que está recebendo ajuda, mas na verdade está ajudando também. Comecei a frequentar a igreja de novo. Não todo domingo, não. Mas de vez em quando eu ia. Sentava lá no fundo, só observando. Via as pessoas cantando, rezando, chorando, sorrindo. E entendia que cada uma daquelas pessoas carregava uma história, uma dor, uma esperança. Igual eu. Não era teatro. Não era farsa. Era gente buscando consolo, buscando força, buscando algo maior que eles mesmos. E isso era legítimo. Isso era real. Teve uma missa que eu nunca vou esquecer. O padre falou sobre perdão. Sobre como a gente carrega mágoa, raiva, ressentimento, e como isso nos destrói por dentro. Falou que perdoar não é esquecer, mas é soltar o peso. Eu ouvi aquilo e pensei na minha mãe. Pensei em como eu tinha guardado raiva dela por ter morrido, por ter me deixado, por ter acreditado numa cura que não veio. E entendi que ela tinha feito o melhor que podia. Que a fé dela não tinha sido fraqueza. Tinha sido força. Força para encarar a morte com dignidade, com esperança, com paz. Saí daquela missa chorando. Fui direto pro cemitério. Limpei a lápide dela, coloquei flores, e falei em voz alta: mãe, eu te peço perdão. Perdão por ter te abandonado. Perdão por ter jogado fora tudo que você me ensinou. Eu tô tentando de novo. Tô tentando ser o homem que você queria que eu fosse. Senti o vento bater no meu rosto. Senti o sol esquentar minha pele. E por um instante, só um instante, tive a sensação de que ela estava ali. De que ela tinha ouvido. De que ela tinha perdoado. Fiquei ali por uma hora, conversando com ela, contando do Cauê, do Frei Gilson, da mudança. Quando saí, me sentia mais leve. Como se tivesse tirado uma mochila pesada das costas. O Cauê começou a melhorar a cada dia. Os cabelos cresceram de volta. A cor voltou pro rosto dele. Ele voltou pra escola, voltou a brincar, voltou a ser criança. Toda vez que eu ia buscar ele, ele corria e pulava no meu colo. Pai, hoje eu tirei nota boa. Pai, hoje eu joguei bola. Pai, você vai ficar para jantar. Eu ficava. Sempre que podia, eu ficava. A Cleide cozinhava, a gente comia junto, conversava, ria. Parecia uma família de verdade. E era. Do nosso jeito torto, do nosso jeito quebrado, mas era. Uma noite, depois do jantar, o Cauê me perguntou: pai, Deus existe? Eu fiquei sem resposta. Olhei para Cleide, ela olhou para mim. Por que você pergunta isso, filho? Porque a professora disse que foi Deus que me curou. É verdade. Respirei fundo. E eu não sei explicar direito, Cauê. Mas eu acho que sim. Acho que tem algo maior que a gente, que cuida da gente, mesmo quando a gente não percebe. Ele ficou pensativo. Então Deus é bom. É, Deus é bom. Ele sorriu e voltou a brincar. Mas aquela pergunta ficou na minha cabeça. Será que Deus é bom? Eu tinha passado tanto tempo achando que não, achando que ele era cruel, indiferente. Mas agora, olhando para o meu filho vivo, saudável, sorrindo, eu não tinha dúvida. Ele é. Deus é bom. Você já se sentiu assim também? Como se a vida tivesse te derrubado tantas vezes que você não via mais saída, e de repente, do nada, uma mão aparece para te levantar. Os meses passaram.
Eu continuei trabalhando, continuei levando o Frei Gilson, continuei visitando o Cauê. Paguei as dívidas que tinha feito, consegui comprar um carro próprio de novo, comecei a juntar dinheiro. A vida não ficou perfeita. Eu ainda tinha dias ruins, dias que eu acordava cansado, dias que o dinheiro apertava. Mas eu não estava mais sozinho. Tinha o Cauê, tinha a Cleide, tinha o Frei Gilson, tinha até minha irmã que voltou a falar comigo. Tinha uma rede. E isso fazia toda a diferença. Um ano depois da cirurgia, fizemos uma festa pequena para comemorar. Chamei todo mundo que tinha ajudado, os amigos motoristas, as pessoas da vaquinha que moravam na cidade, o Frei Gilson, minha família. Foi no quintal da casa da Cleide. Tinha bolo, salgadinho, refrigerante. Nada chique, mas estava todo mundo feliz. O Cauê corria de um lado pro outro, brincando com os primos. Eu fiquei ali, encostado no muro, só observando. O Frei Gilson se aproximou. Tá feliz? Tô. Muito. Isso é uma bênção. É, e eu sei. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, eu ajudei a Cleide a arrumar a casa. O Cauê já estava dormindo. A gente ficou ali na cozinha, lavando louça, guardando coisa. Vanderlei, ela disse, eu queria te agradecer. Por quê? Por ter voltado. Por ter sido presente. Por ter lutado pelo nosso filho. Eu parei de lavar a louça e olhei para ela. Eu é que agradeço. Por não ter desistido de mim. Por ter me dado mais uma chance. Ela sorriu. A gente não precisou dizer mais nada. Algumas coisas não precisam de palavras. No caminho de volta para casa, parei o carro num sinal. Olhei pro lado e vi um padre atravessando a rua. Automaticamente, levei a mão à boca, mas parei. Não cuspi. Não xinguei. Não senti raiva. Só olhei e segui em frente. E naquele momento eu entendi que a mudança tinha sido real. Que eu não era mais aquele homem amargo, cheio de ódio, cheio de dor. Eu era outra pessoa. Ou talvez, eu era quem eu sempre deveria ter sido. Hoje, 2 anos depois da cirurgia, o Cauê tá com 10 anos. Saudável, esperto, cheio de vida. Eu vejo ele toda semana, passo o final de semana com ele, levo ele no parque, no cinema, na sorveteria. Ele me chama de pai com um orgulho que me enche de alegria. A Cleide e eu mantemos uma boa relação. Não voltamos a morar juntos, mas somos parceiros na criação do menino. E isso é o que importa. Continuo levando o Frei Gilson. Ele já tá mais velho, mais cansado, mas continua no trabalho dele. Ajudando gente, rezando, fazendo diferença. Tem semanas que eu levo ele 3, 4 vezes. E eu não cobro. Nunca vou cobrar. Porque o que ele me deu não tem preço. Ele me devolveu meu filho. Ele me devolveu minha fé. Ele me devolveu minha humanidade. Esses dias, peguei uma corrida de uma mulher que estava chorando. Ela entrou no carro e pediu para ir pro hospital. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse que o filho estava internado, que não tinha dinheiro pro tratamento, que não sabia o que fazer. Eu ouvi a história dela inteira. Quando chegamos no hospital, eu disse, não precisa pagar. Como assim? Não precisa. Considera como presente. Ela olhou para mim, confusa. Mas por quê? Porque alguém fez isso por mim uma vez. E agora é minha vez de fazer por você. Dei para ela o telefone do Frei Gilson, expliquei quem ele era, disse que ela podia procurar ele. Ela saiu do carro chorando, agradecendo. Eu fiquei ali, vendo ela entrar no hospital, e senti aquela paz de novo. A paz de saber que eu estava fazendo diferença. Tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos. A gente não muda sozinho. A gente precisa de alguém que acredite na gente, mesmo quando a gente não acredita mais. O Frei Gilson foi essa pessoa para mim. Ele me viu no meu pior momento e não me julgou. Não me deu sermão. Não me obrigou a nada. Só me estendeu a mão. E isso fez toda a diferença. Comecei a reparar nas pessoas de um jeito diferente. Antes, eu via todo mundo como obstáculo. O passageiro era só mais uma corrida, mais um dinheiro. O pedestre era alguém atrapalhando o meu caminho. O colega de trabalho era concorrência. Agora, eu vejo histórias. Vejo gente carregando peso, gente lutando, gente tentando sobreviver. E quando eu consigo, eu ajudo. Às vezes é só uma palavra de incentivo. Às vezes é não cobrar a corrida. Às vezes é só ouvir. E isso basta. Teve um dia que eu estava no ponto, esperando o chamado, quando um colega motorista sentou do meu lado. Ele parecia destruído.
Olheiras fundas, mãos tremendo, cheiro de álcool. Tá tudo bem? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Minha mulher saiu de casa. Levou as crianças. Não sei o que fazer. Reconheci aquele desespero. Era o mesmo que eu tinha sentido. Fiquei ali conversando com ele por 1 hora. Contei minha história, contei do Cauê, contei da mudança. Ele ouviu em silêncio, limpando as lágrimas com a manga da camisa. No final, ele me agradeceu. Você não sabe o quanto isso me ajudou. Mas eu sabia, porque eu já tinha estado no lugar dele. Aprendi também que perdoar é um processo. Não acontece de uma vez. Não é um momento mágico onde tudo se resolve. É uma escolha que a gente faz todo dia. Tem dias que a raiva volta, que a mágoa volta, que eu lembro da minha mãe morrendo, do Cauê sofrendo, de tudo que eu passei. E nesses dias, eu preciso escolher de novo. Escolher soltar. Escolher seguir em frente. Escolher não deixar o passado me prender. O Frei Gilson me ensinou isso. Uma vez eu perguntei para ele como ele conseguia ajudar tanta gente sem ficar cansado, sem ficar frustrado. Ele disse: eu não consigo ajudar todo mundo. E tem gente que eu ajudo e não muda. Tem gente que volta para os mesmos erros. Mas eu não desisto. Porque eu sei que uma semente plantada pode demorar anos para brotar. E mesmo que eu não veja o resultado, eu confio que ele vai vir. Aquilo me marcou. A gente não planta para colher no dia seguinte. A gente planta e confia. Voltei a ter contato com minha irmã Rosângela. Ela me convidou para um almoço de domingo na casa dela. Eu fui. Tava toda a família. Meus sobrinhos, meu cunhado, até minha tia Noêmia que eu não via fazia anos. Antes da comida, meu cunhado pediu para rezar. Eu travei por 1 segundo. Mas respirei fundo e juntei as mãos. Ouvi a oração dele, pedi junto, senti algo se mover dentro de mim. Depois do almoço, minha irmã me puxou para a varanda. Vanderlei, eu não acreditei quando me contaram que você estava indo na igreja. Mas agora vendo você aqui, vendo você diferente, eu tô muito feliz. Eu também tô, mana. A gente ficou ali conversando por horas, relembrando a infância, relembrando a mãe, relembrando coisas boas que eu tinha esquecido. O Cauê me perguntou se ele podia ir na igreja comigo. Eu fiquei surpreso. Você quer ir? Quero. A mãe disse que foi lá que o pessoal rezou por mim quando eu estava doente. Eu quero conhecer. No domingo seguinte, levei ele. Sentamos no banco do fundo. Ele ficou quieto, prestando atenção em tudo. Quando o padre falou sobre gratidão, o Cauê me cutucou. Pai, é isso que eu sinto. Gratidão. Eu sorri e segurei a mão dele. Depois da missa, apresentei ele pro Frei Gilson. Esse é o menino? O Frei perguntou, ajoelhando para ficar na altura dele. Sou eu, o Cauê respondeu tímido. Você me salvou. O Frei Gilson abriu um sorriso enorme. Não fui eu, filho. Foi Deus. Eu fui só o mensageiro. Ele abraçou o Cauê, e eu vi lágrimas nos olhos dele. Naquele momento, entendi que o Frei também carregava aquelas histórias no coração. Que cada vida que ele tocava, tocava ele de volta. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não só da minha vida, mas de quem eu era por dentro. Comecei a ler. O Frei me emprestou uns livros sobre fé, sobre perdão, sobre propósito. Eu nunca tinha sido de ler, mas aquilo me interessou. Lia de noite, antes de dormir, e cada página parecia falar diretamente comigo. Um dos livros falava sobre como a gente constrói muros para se proteger da dor, mas esses muros também impedem a gente de receber amor. Eu tinha construído muros enormes. E agora, tijolo por tijolo, eu estava derrubando eles. Teve uma noite que eu sonhei com minha mãe. Ela estava na cozinha da casa antiga, fazendo café, cantarolando uma música que ela sempre cantava. Eu era criança de novo. Sentei na mesa e ela me serviu. Mãe, eu sinto sua falta. Ela sorriu e passou a mão no meu cabelo. Eu sei, meu filho. Mas eu nunca saí. Eu sempre tive aqui. Ela apontou pro meu peito. Acordei chorando, mas não era choro de tristeza. Era alívio. Era cura. Pela primeira vez desde a morte dela, eu senti que estava tudo bem. Que ela tinha seguido o caminho dela, e eu estava seguindo o meu. E um dia, a gente ia se encontrar de novo. Comecei a participar de um grupo na igreja. Era um grupo de homens que se reunia toda quinta-noite para conversar sobre fé, sobre desafios, sobre vida. No começo eu só ouvia. Ouvia os outros contarem suas histórias, vício, traição, desemprego, perda.
E percebi que eu não era o único que tinha sofrido. Todo mundo ali carregava algo. E o simples fato de compartilhar aquilo, de botar pra fora, já aliviava. Depois de algumas semanas, eu contei minha história. Contei tudo: o ódio, a raiva, o desespero, o encontro com Frei, a cura do Cauê. Quando terminei, um dos homens me abraçou. Obrigado por compartilhar. Você me deu esperança. Esperança. Essa palavra passou a significar algo diferente para mim. Antes, eu achava que esperança era ilusão. Era acreditar em algo que não ia acontecer. Mas agora eu entendo que esperança é combustível. É o que faz a gente levantar da cama mesmo quando tudo tá difícil. É o que faz a gente tentar mais uma vez. É o que mantém a gente vivo. O trabalho como motorista continuou, mas com outro propósito. Eu não dirigia só por dinheiro. Eu dirigia porque cada corrida era uma oportunidade. Oportunidade de conhecer alguém, de ajudar alguém, de fazer diferença. Teve uma vez que peguei uma menina jovem, devia ter uns 20 anos, indo pro aeroporto. Ela chorava baixinho no banco de trás. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse que estava indo embora da cidade porque não tinha conseguido emprego, porque estava sem esperança. Contei para ela um pouco da minha história. Disse que às vezes a gente precisa cair para aprender a levantar. Quando chegamos no aeroporto, ela me agradeceu. Obrigada por não me deixar desistir. Eu nem fiz nada de especial. Só ouvi. Só me importei. Mas para ela, aquilo foi tudo. O Cauê cresceu. Ficou mais esperto, mais curioso, mais questionador. Ele me perguntava sobre Deus, sobre a vida, sobre o sentido das coisas. E eu tentava responder da forma mais honesta possível. Pai, por que as coisas ruins acontecem? Eu não sei, filho. Às vezes a vida é injusta. Mas a gente aprende a ser forte por causa disso. E Deus deixa acontecer. Eu acho que Deus não controla tudo. Mas Ele tá ali quando a gente precisa. Pelo menos foi o que eu senti. Ele ficava pensativo, processando aquilo. E eu torcia para que ele nunca tivesse que passar pelo que eu passei. Mas também sabia que a vida ia testá-lo. E quando isso acontecesse, eu ia estar ali. A Cleide começou a namorar de novo. Ela me contou meio sem jeito, achando que eu ia ficar bravo. Mas eu não fiquei. Fiquei feliz por ela. Você merece ser feliz, Cleide. Você também, Vanderlei. Eu ainda não tinha conhecido ninguém. Não por falta de oportunidade, mas porque eu estava focado em me reconstruir. Em ser um pai melhor, em ser um homem melhor. Mas quem sabe, um dia. Não tinha pressa. O Frei Gilson ficou doente. Foi uma pneumonia forte, que deixou ele internado por 2 semanas. Eu ia visitá-lo todo dia. Levava fruta, levava revista, levava conversa. Ele estava mais fraco, mais quieto, mas continuava sorrindo. Você não precisava vir todo dia, filho. Eu sei. Mas eu quero. Sentava ali na cadeira ao lado da cama dele e ficávamos em silêncio às vezes. Não precisava falar. A presença já bastava. Quando ele recebeu alta, fiz questão de buscá-lo no hospital. Levei ele para a paróquia. Ajudei a arrumar as coisas dele. Obrigado, Vanderlei. Você é um presente. Eu sorri. Não. Você é. Um dia, dirigindo sozinho, parei num sinal e olhei pro retrovisor. Vi meu próprio reflexo. Reparei nas rugas que tinham se formado ao redor dos olhos, nos fios brancos que começavam a aparecer no cabelo. Eu tinha envelhecido. Mas parecia mais leve. Menos amargurado. Menos duro. Tinha algo diferente no meu olhar. Era paz. Finalmente, paz. Resolvi fazer algo que vinha adiando fazia tempo. Procurar ajuda profissional. Comecei a fazer terapia. A psicóloga me ajudou a entender muitas coisas. Me ajudou a processar a morte da minha mãe, a entender de onde vinha minha raiva, a trabalhar meu medo de perder o Cauê de novo. Não foi fácil. Tem sessões que eu saí arrasado, mexido, revolvido por dentro. Mas era necessário. Era parte da cura. Uma das coisas que a terapeuta me disse ficou na minha cabeça. Vanderlei, você passou tanto tempo culpando Deus que esqueceu de olhar para você mesmo. Você também tinha responsabilidade nas suas escolhas. Aquilo me pegou. Era verdade. Eu tinha escolhido me afastar. Tinha escolhido o ódio. Tinha escolhido a solidão. Deus não tinha feito isso. Eu tinha. E agora, eu estava escolhendo diferente. O aniversário de 3 anos da cirurgia do Cauê chegou. Não fizemos festa dessa vez.
Mas eu, a Cleide e o Cauê fomos num restaurante simples, comemos pizza, conversamos, rimos. O Cauê tava enorme, quase da minha altura. Ele contou dos planos dele, de querer ser médico quando crescer, para ajudar outras crianças como eu fui ajudado. Ele disse: eu senti o peito apertar de orgulho. Você vai ser um médico incrível, filho. Você acha? Eu tenho certeza. No caminho de volta, deixei eles em casa e fui dirigir mais um pouco. Precisava pensar. Parei no mirante que tem na cidade, de onde dá para ver a cidade inteira iluminada. Desci do carro e fiquei ali, olhando. Pensei em tudo que tinha acontecido. Pensei em quanto eu tinha mudado. Pensei em quanto eu ainda tinha para mudar. E agradeci. Agradeci pelo Cauê estar vivo. Agradeci pela Cleide ter me perdoado. Agradeci pelo Frei Gilson ter entrado no meu carro naquele dia. Agradeci por ter sido quebrado, porque foi isso que me permitiu ser reconstruído. Tem uma frase que o Frei me disse uma vez: a gente não nasce inteiro. A gente vai se construindo pedaço por pedaço, erro por erro, acerto por acerto. E no fim, a gente vira quem sempre deveria ter sido. Eu tô nesse processo ainda. Não sou perfeito. Ainda erro. Ainda tenho dias ruins. Mas eu não desisto mais. E eu não cuspo mais no chão quando vejo um padre. Na verdade, eu cumprimento. Eu peço bênção. Eu agradeço. Porque eu sei que cada um deles, do seu jeito, carrega um pedaço de Deus para as pessoas. E isso é sagrado. Uns meses atrás, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi meio desconfiado. Era a mulher que eu tinha dado carona de graça pro hospital, aquela que estava desesperada com o filho doente. Vanderlei? Você se lembra de mim? Lembrava. Eu só queria agradecer. Meu filho tá bem. A gente conseguiu o tratamento. E o Frei Gilson me ajudou muito. Obrigada por ter me indicado ele. Ela chorou no telefone. Eu também fiquei emocionado. Fico feliz que deu certo. Depois que desliguei, fiquei pensando. Aquela corrida tinha sido um momento pequeno para mim. Mas para ela, tinha mudado tudo. A gente nunca sabe o tamanho do impacto que pode ter na vida de alguém. Isso me fez querer fazer mais. Comecei a separar um dia por semana para fazer corridas de graça para quem precisava. Idosos indo pro médico. Gente saindo do hospital. Mães com crianças pequenas. Eu não contava para ninguém. Não postava nas redes sociais. Fazia porque queria, porque aquilo me preenchia. E todo final de semana, quando eu via quanto tinha perdido em corridas não pagas, eu sorria. Porque sabia que tinha ganhado muito mais. O Cauê me acompanhou numa dessas corridas uma vez. Era um sábado, e eu ia levar uma senhora de quase 80 anos para um tratamento de fisioterapia. O Cauê pediu para ir junto. Buscamos a senhora, ajudamos ela a entrar no carro. Ela era pequenina, frágil, mas falava pelos cotovelos. Contou da vida dela, dos filhos que moravam longe, do marido que tinha falecido. O Cauê ouvia atento, fazendo perguntas, interessado. Quando deixamos ela no local, ele me disse: pai, ela é sozinha igual você era, né? A frase me pegou. É, ela é. Então a gente fez bem em trazer ela. Fizemos, filho. Fizemos muito bem. Na volta para casa, o Cauê ficou quieto por um tempo. Depois perguntou: pai, você ainda fica triste? Às vezes. Por causa da avó. Por causa dela, por causa de muita coisa. Mas não é uma tristeza que me paralisa mais. É uma tristeza que me ensina. Ele pensou sobre isso. Eu também fico triste às vezes. Lembro do hospital, das agulhas, do medo. E o que você faz quando fica triste? Eu penso que deu tudo certo. Que eu tô aqui. Que eu tenho você. Senti um nó na garganta. Você é mais sábio que eu, filho. Ele sorriu e ligou o rádio. A gente seguiu ouvindo música, em paz. Teve um momento de virada grande para mim. Foi quando eu finalmente perdoei a mim mesmo. A terapeuta tinha me falado sobre isso várias vezes, mas eu não entendia direito. Como assim me perdoar? Eu não fiz nada de errado. Você se culpa por ter afastado o Cauê, por ter deixado a Cleide, por não ter conseguido salvar sua mãe. Você carrega essas culpas até hoje. Ela tinha razão. Eu carregava. Carregava o peso de todas as minhas falhas, de todas as minhas escolhas ruins. E isso me impedia de seguir em frente completamente. Um dia, sentado na sala de terapia, chorei como não chorava fazia tempo.
Soluços profundos, do fundo da alma. Eu não consegui salvar ela. Eu prometi que ia cuidar, e eu não consegui. A terapeuta deixou eu chorar. Depois disse, com voz firme mas gentil, você era um homem perdido. Você fez o que pode com o que tinha. E agora você tá fazendo diferente. Isso é o que importa. Levei semanas processando aquilo. Mas aos poucos, fui soltando. Fui me permitindo errar. Fui me permitindo ser humano. Voltei no cemitério algumas semanas depois. Dessa vez, não fui para pedir perdão. Fui para me despedir de verdade. Sentei no chão, encostei na lápide, e falei: Mãe, eu passei muito tempo com raiva de você. Raiva por você ter morrido. Raiva por você ter me deixado sozinho. Mas eu entendo agora. Você não escolheu morrer. Você lutou. E a sua fé não foi fraqueza. Foi a coisa mais forte que você tinha. Eu queria te dizer que eu tô bem. Que o Cauê tá bem. Que você seria uma avó orgulhosa dele. E eu queria dizer que eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando eu disse que não. Fiquei ali por um tempo, só sentindo o vento, ouvindo os pássaros. E quando levantei para ir embora, eu me sentia diferente. Liberto. O Frei Gilson notou a mudança. Você tá mais leve, filho. Tô. Finalmente soltei umas coisas. Isso é bom. A gente não foi feito para carregar peso sozinho. A gente estava sentado na paróquia, tomando café. Ele tinha voltado ao trabalho, mas mais devagar, respeitando os limites do corpo. Frei, posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor nunca sentiu raiva de Deus? Ele ficou quieto, pensativo. Senti. Muitas vezes. Quando vejo criança passando fome. Quando vejo violência. Quando vejo injustiça. Mas eu aprendi que Deus não é responsável pelo mal que a gente faz. Ele nos deu liberdade. E com liberdade vem consequência. E como o Senhor lida com isso? Eu trabalho. Eu faço a minha parte. E confio que Ele faz a parte dele. Comecei a me voluntariar mais na igreja. Ajudava na distribuição de alimentos toda quarta-feira. Ajudava a organizar eventos. Ajudava a arrecadar doações. Não era muito, mas era o que eu podia fazer. E cada vez que eu via uma família recebendo uma cesta básica, cada vez que eu via o sorriso de gratidão no rosto de alguém, eu entendia um pouco mais do propósito. A gente tá aqui para isso. Para cuidar um do outro. Para ser instrumento de algo maior. Conheci um rapaz jovem no grupo de homens da igreja. Ele tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de sair da prisão. Tava tentando recomeçar, mas não tinha apoio de ninguém. Ofereci carona para ele algumas vezes. Ajudei ele a fazer currículo. Apresentei ele para alguns conhecidos que podiam dar emprego. Ele conseguiu um trabalho de ajudante numa oficina. Quando ele recebeu o primeiro salário, me ligou chorando. Tio, muito obrigado. Você acreditou em mim quando ninguém acreditava. Eu não era tio dele, mas aceitei o título com orgulho. Vai dar certo, rapaz. Continua firme. A vida começou a fazer sentido de um jeito que nunca tinha feito antes. Não era sobre ter muito dinheiro. Não era sobre ter sucesso. Era sobre conexão. Sobre propósito. Sobre saber que no final do dia, eu tinha feito diferença, mesmo que pequena, na vida de alguém. O Cauê fez 13 anos. A festa foi na casa da Cleide, no quintal. Tinha os amigos da escola dele, alguns primos, a família. O namorado da Cleide estava lá também. Um cara legal, que tratava o Cauê bem. Fiquei feliz por ela. Feliz por eles. O Cauê apagou as velinhas do bolo e pediu para fazer um discurso. A gente riu, mas deixou. Ele subiu numa cadeira e disse: Eu só queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Especialmente meu pai e minha mãe, que me salvaram. E o Frei Gilson, que é tipo um avô para mim. Todo mundo aplaudiu. Eu olhei pro Frei, que tava no canto, discreto como sempre, e ele acenou com a cabeça, sorrindo. Depois da festa, o Cauê me chamou no quarto. Pai, eu queria te dar uma coisa. Ele tirou do bolso um papel dobrado. Abri. Era um desenho. Um desenho de nós dois, de mãos dadas, com um sol enorme acima. Embaixo estava escrito: Obrigado por nunca desistir. Guardei aquele papel na carteira. Carrego até hoje. Toda vez que a vida aperta, eu olho. E lembro do porquê eu não posso desistir. Uns meses depois, o Frei Gilson me chamou para uma conversa séria. Vanderlei, eu tô pensando em me aposentar. Fiquei assustado.
Aposentar? Mas o senhor é tão novo. Ele riu. Tenho 72 anos, filho. Não sou tão novo assim. E meu corpo tá pedindo descanso. Mas e o trabalho? E as pessoas? As pessoas vão continuar sendo cuidadas. Tem outros freis, outros voluntários. A obra não depende de mim. Nunca dependeu. Fiquei triste, mas entendi. O que o senhor vai fazer? Vou para um retiro. Um lugar tranquilo, no interior. Vou rezar, vou ler, vou descansar. Mas você pode me visitar quando quiser. Vou visitar sim. A gente ficou em silêncio por um tempo. Depois ele disse: Você sabe que eu sou muito orgulhoso de você, né? Engoli seco. Eu é que tenho orgulho do senhor. A gente se ajudou, Vanderlei. Aquele dia no carro, você me ajudou tanto quanto eu te ajudei. Como? Você me lembrou porque eu faço o que faço. Você me deu propósito de novo. O dia da despedida do Frei foi difícil. A igreja estava cheia. Gente de todo canto, gente que ele tinha ajudado ao longo dos anos. Teve missa, teve homenagem, teve choro. Eu fui um dos que falaram. Subi no púlpito, peguei o microfone e disse: Eu não sei falar bonito. Não sei fazer discurso. Mas eu sei agradecer. O Frei Gilson me salvou quando eu estava perdido. Ele me devolveu meu filho. Ele me devolveu minha fé. Ele me devolveu minha vida. E eu sei que tem muita gente aqui que pode dizer a mesma coisa. Obrigado, Frei. Por tudo. Desci do púlpito chorando. O Frei me abraçou. E ficamos ali, abraçados, enquanto a igreja inteira aplaudia. Ele partiu na semana seguinte. Eu levei ele até o retiro, num vilarejo a 5 horas da cidade. O lugar era lindo. Montanhas, silêncio, paz. Vai dar saudade, filho. Vai dar muita saudade. Mas você tá pronto. Você não precisa mais de mim. Sempre vou precisar. Ele sorriu e entrou. Fiquei ali, vendo ele se afastar, até ele desaparecer pela porta. Dirigi de volta sozinho, chorando metade do caminho. Mas era um choro bom. Era gratidão. A vida seguiu. Eu continuei trabalhando, continuei ajudando, continuei presente na vida do Cauê. A Cleide se casou. Fui no casamento dela, feliz por ela ter encontrado alguém. O Cauê foi pajem. Ficou lindo de terno. Tirei 1000 fotos. Depois da cerimônia, ele veio correndo. Pai, agora eu tenho 2 pais. Eu sorri. E eu fico feliz que você tenha. Quanto mais gente te amando, melhor. Conheci alguém. Não foi nada planejado. Foi numa corrida. Ela entrou no carro, a gente começou a conversar, e simplesmente fluiu. Ela se chamava Márcia. Era professora. Tinha passado por um divórcio difícil. Tava recomeçando, igual eu tinha recomeçado. Pedi o número dela. A gente começou a sair. Nada sério no começo. Café, cinema, conversa. Mas aos poucos, foi ficando sério. Apresentei ela pro Cauê. Eles se deram super bem. Apresentei ela pra Cleide. Ela aprovou. Você merece ser feliz, Vanderlei. E ela parece boa pra você. 6 meses depois, pedi ela em namoro oficialmente. Ela aceitou. A gente não tinha pressa de casar, mas estava construindo algo bonito, algo sólido. Ela conhecia minha história. Conhecia minhas dores, minhas cicatrizes. E me aceitava assim mesmo. Às vezes ela perguntava: Você ainda tem raiva? Não. Não tenho mais. Do que você sente falta? Da minha mãe. Do Frei morando aqui. Mas eu tô em paz. E era verdade. Eu tava em paz. Não era uma paz perfeita, sem problemas. Mas era uma paz real, construída tijolo por tijolo, escolha por escolha, perdão por perdão. Eu tinha aprendido que a vida não é sobre evitar a dor. É sobre atravessar ela. É sobre não deixar ela te destruir. É sobre usar ela para construir algo melhor. Visitei o Frei no retiro algumas vezes. Ele estava bem, mais tranquilo, mais sereno. A gente sentava na varanda, tomava chimarrão, conversava sobre a vida. Você encontrou o que estava buscando? Ele me perguntou uma vez. Pensei por um tempo. Acho que sim. Encontrei paz. Encontrei propósito. Então valeu a pena. Valeu. Tudo valeu. Hoje, quando olho para trás, mal reconheço quem eu era. Aquele homem amargo, cheio de ódio,
que cuspia no chão quando via um padre. Aquele homem que tinha desistido de tudo. Ele ainda está em mim, de alguma forma. É parte da minha história. Mas não me define mais. Eu escolhi ser diferente. E essa escolha, eu faço todo dia. O Cauê tá com 15 anos agora. Alto, forte, inteligente. Continua firme no sonho de ser médico. Estuda pra caramba, tira notas boas, participa de projetos na escola. Eu vejo ele e sinto um orgulho que não cabe no peito. Não porque ele é perfeito, mas porque ele é bom. Porque ele se importa com as pessoas. Porque ele herdou o melhor da mãe dele, e talvez, alguma coisa boa de mim também. A Márcia se mudou pra minha casa faz 6 meses. A gente não casou no papel ainda, mas já somos família. Ela trouxe luz pra dentro de casa. Trouxe risada, trouxe afeto, trouxe vida. Às vezes eu acordo de madrugada e fico olhando ela dormir, e não acredito que isso é real. Que eu tenho isso. Que eu mereço isso. Mas ela sempre diz, você merece, sim. Você lutou por isso. Continuei com o trabalho voluntário na igreja. Agora coordeno a distribuição de alimentos. Tenho uma equipe de 10 pessoas que me ajudam. A gente atende mais de 100 famílias por semana. Não é muito, considerando a quantidade de gente que passa fome. Mas é o que a gente consegue fazer. E cada família atendida é uma vitória. Tem uma coisa que eu faço todo ano no aniversário da cirurgia do Cauê. Eu volto naquele posto de gasolina abandonado onde o Frei Gilson me deu o envelope. Paro o carro no mesmo lugar, desligo o motor, e fico ali por alguns minutos. Lembro de como eu tava naquele dia. Lembro do desespero. Lembro do choro. E agradeço. Agradeço por ter aceitado aquela corrida. Agradeço por ter aberto meu coração. Agradeço por ter recebido ajuda. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Eu provavelmente teria me destruído. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? O rapaz que eu ajudei a sair da prisão tá bem. Ele continua trabalhando na oficina. Já foi promovido. Tá juntando dinheiro para alugar um lugar próprio. Quando a gente se encontra, ele sempre me abraça forte e diz, você mudou minha vida. Mas a verdade é que ele mudou a minha também. Ele me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo. Outro dia, tava dirigindo e vi um padre atravessando a rua. Automaticamente, sorri. Pensei em tudo que tinha acontecido. Pensei em como eu costumava reagir. E agradeci por não ser mais aquele homem. Buzinei e acenei. O padre acenou de volta, sem saber quem eu era, sem saber da minha história. Mas não precisava saber. O importante era que eu sabia. A terapeuta me deu alta faz alguns meses. Você não precisa mais de mim, Vanderlei. Tenho certeza? Tenho. Você fez o trabalho. Você se curou. Saí de lá com um misto de alívio e gratidão. O trabalho tinha sido duro. Mexer em feridas antigas dói. Mas valeu a pena. Cada lágrima, cada sessão difícil, cada momento de confronto comigo mesmo. Valeu a pena. O Frei Gilson me ligou semana passada. Coisa rara, ele não costuma ligar. Vanderlei, preciso que você venha aqui. Tá tudo bem? Tá. Só preciso falar com você pessoalmente. Peguei a estrada no dia seguinte. Cheguei no retiro preocupado. Mas quando vi ele, tava sorrindo. O que foi, Frei? Ele me levou até a varanda. Senta aqui. Sentei. Ele ficou de pé, olhando para as montanhas. Eu tô doente, Vanderlei. Câncer. Os médicos disseram que não tem muito mais o que fazer. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Quanto tempo? Alguns meses. Talvez um ano, se eu der sorte. Frei. Não fica triste. Eu tive uma vida boa. Fiz o que vim fazer aqui. Ajudei quem pude ajudar. Agora é hora de descansar. Eu chorei. Chorei como criança. Ele sentou do meu lado e segurou minha mão. Você vai ficar bem. Você é forte. Não quero perder o Senhor. Você não vai me perder. Eu vou continuar aqui. Ele apontou pro meu peito. Igual minha mãe tinha feito no sonho. Passei o fim de semana com ele. A gente conversou sobre tudo. Sobre a vida, sobre a morte, sobre fé, sobre legado. Ele estava em paz. Não tinha medo. Não tinha arrependimento. Se você pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa? Eu perguntei. Não. Tudo me trouxe até aqui. Cada erro, cada acerto.
Foi exatamente como deveria ser. Aquilo me confortou. A ideia de que tudo tem propósito, mesmo quando a gente não entende. Voltei para casa com o coração pesado, mas também leve. Pesado pela notícia. Leve pela certeza de que o Frei ia partir em paz. E que ele tinha deixado marcas profundas em tantas pessoas. Que o trabalho dele ia continuar através de todos nós que fomos tocados por ele. Contei pro Cauê. Ele chorou. Eu não quero que ele morra, pai. Eu também não, filho. Mas a morte faz parte da vida. E o Frei viveu do jeito certo. A gente não pode pedir mais que isso. Ele vai pro céu. Se céu existe, ele com certeza vai. O Cauê ficou quieto por um tempo. Depois disse: quando eu crescer, eu quero ser igual ele. Ajudar as pessoas. Abracei meu filho com força. Você já é parecido com ele. Mais do que você imagina. Então aqui estou eu. Vanderlei. 39 anos. Motorista de aplicativo. Voluntário. Pai. Companheiro. Filho de Dona Ivonete, que me ensinou sobre fé mesmo quando eu não queria aprender. Pai do Cauê, que me ensina sobre amor todos os dias. Amigo do Frei Gilson, que me salvou quando eu mais precisava. Eu não sou perfeito. Ainda erro. Ainda tenho dias ruins. Ainda sinto falta da minha mãe. Mas eu não cuspo mais no chão. Não carrego mais ódio. Não estou mais sozinho. E agora eu entendo. O milagre não foi só o dinheiro que apareceu. Não foi só a cirurgia que deu certo. O milagre foi eu ter aceitado ajuda. Foi eu ter aberto meu coração. Foi eu ter escolhido acreditar de novo. Porque no fim, a gente não é salvo por Deus sozinho. A gente é salvo uns pelos outros. E quando a gente entende isso, tudo muda. Tem uma frase que eu ouvi numa missa, faz uns meses, que ficou grudada em mim. O padre disse: a gente não escolhe a dor que vai carregar, mas a gente escolhe o que fazer com ela. E é exatamente isso. Eu não escolhi perder minha mãe. Não escolhi ver meu filho quase morrer. Não escolhi passar pelo desespero que passei. Mas eu escolhi o que fazer depois. Escolhi me reconstruir. Escolhi perdoar. Escolhi acreditar de novo. A Márcia me perguntou outro dia se eu me arrependo de alguma coisa. Pensei bastante antes de responder. Eu me arrependo de ter perdido tempo com raiva. De ter afastado as pessoas que me amavam. De não ter estado presente quando eu podia. Mas você mudou, ela disse. Sim, mudei. Mas foram anos perdidos que eu não vou ter de volta. Talvez você precisasse desses anos para chegar onde está agora. Ela tinha razão. Às vezes o caminho mais longo é o único caminho possível. O grupo de homens da igreja cresceu. Agora somos quase 20. Tem gente de todo tipo: empresário, desempregado, divorciado, viúvo, ex-presidiário. Cada um com sua história, cada um com sua dor. Mas todo mundo ali buscando a mesma coisa. Um lugar seguro para ser vulnerável. Um lugar onde não precisa fingir que tá tudo bem. E isso é raro. No mundo lá fora, a gente tem que ser forte o tempo todo. Tem que aguentar. Tem que segurar a onda. Mas ali, a gente pode desmoronar. E ser acolhido. Teve uma reunião que um dos homens, o Marcelo, contou que tinha tentado suicídio na semana anterior. Ele estava desempregado fazia 8 meses, a esposa tinha pedido divórcio, ele não via os filhos. Tinha tomado uma cartela inteira de remédio. Mas no último minuto, ligou pro SAMU. Foi salvo. E tava ali, na nossa frente, vivo. Eu não sei porque eu tô aqui ainda, ele disse, chorando. Mas você tá, eu respondi. E isso significa que ainda tem propósito para você. Ainda tem gente que precisa de você. Seus filhos precisam de você. Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos, cheios de dor. Você acha? Eu tenho certeza. A gente passou a próxima hora conversando sobre esperança, sobre recomeço, sobre não desistir. No final, ele me agradeceu. 2 semanas depois, ele conseguiu um emprego. Pequeno, mas era um começo. O Cauê me pediu para ir com ele num retiro de jovens da igreja. Fiquei surpreso. Você quer que eu vá? Quero. Vai ser legal. E eu quero que você conheça meus amigos. Fui. Passamos um fim de semana inteiro num sítio com uns 50 adolescentes. Tinha dinâmica, tinha música, tinha partilha. Eu fiquei só observando, deixando o Cauê aproveitar. Mas no último dia, pediram para alguns pais compartilharem algo. Eu levantei a mão. Contei minha história. Não toda, mas o suficiente.
Contei da raiva, do ódio, da transformação. Quando terminei, vários jovens vieram falar comigo. Meu pai também é assim. Cheio de raiva. Será que ele pode mudar? Ele pode. Todo mundo pode. Mas ele tem que querer. Vi esperança nos olhos daqueles meninos e meninas. Esperança de que as coisas podem ser diferentes. De que as pessoas podem mudar. Faz 3 meses que visitei o Frei Gilson pela última vez. Ele estava mais magro, mais fraco. A doença estava avançando. Mas o sorriso continuava o mesmo. Como você tá? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Tô em paz, filho. Pronto pro que vier. A gente ficou sentado na varanda, em silêncio, só ouvindo os pássaros. Depois de um tempo, ele disse: obrigado por ter aceitado aquela corrida. Eu é que agradeço. A gente se encontrou no momento certo, não foi? Foi. Exatamente no momento certo. Ele fechou os olhos, cansado. Eu segurei a mão dele. E ficamos assim até ele dormir. Quando saí, sabia que talvez fosse a última vez. Mas estava em paz com isso. Porque ele estava em paz. Recebi a ligação 2 semanas atrás. O Frei Gilson tinha partido. Dormindo, sem dor, em paz. Fui pro velório com a Márcia e o Cauê. A igreja estava lotada. Centenas de pessoas prestando a última homenagem. Cada uma com uma história. Cada uma tocada por ele de alguma forma. Olhei pro caixão e não senti tristeza. Senti gratidão. Gratidão por ele ter existido. Por ele ter cruzado meu caminho. Por ele ter me salvado. No enterro, me pediram para falar. Subi até o túmulo, olhei para a multidão e disse: o Frei Gilson me ensinou que a gente não muda o mundo com grandes gestos. A gente muda com pequenos atos de amor. Com um envelope dado no momento certo. Com uma palavra de conforto. Com presença. Ele viveu isso todos os dias. E agora cabe a nós continuar. Cada um do nosso jeito, no nosso canto, fazendo diferença. Porque é assim que a obra dele continua viva. Através de nós. Desci e abracei o Cauê, que chorava. Ele tá em paz agora, filho. Eu sei. Mas vai fazer falta. Vai. Muita falta. Mas ele não foi embora completamente. Ele tá aqui. Toquei no peito do Cauê. E aqui. Toquei no meu. Hoje, dirigindo pelas ruas da cidade, eu vejo tudo diferente. Vejo gente correndo pro trabalho, gente carregando sacola, gente esperando o ônibus. E me pergunto quantas dessas pessoas estão carregando dor. Quantas estão desesperadas. Quantas estão a um passo de desistir. E penso que talvez, só talvez, eu possa ser para alguém o que o Frei foi para mim. Não com dinheiro. Não com soluções mágicas. Mas com presença. Com escuta. Com amor. Parei de procurar explicações para tudo. Parei de querer entender por que as coisas ruins acontecem. Porque não tem resposta. A vida é assim. Às vezes injusta, às vezes cruel, às vezes linda. E a gente faz o melhor que pode com o que tem. A gente erra, a gente aprende, a gente segue. E quando a gente cai, a gente levanta. Ou deixa alguém nos levantar. Porque ninguém atravessa essa vida sozinho. Ninguém. Meu nome é Vanderlei. Tenho 39 anos. Sou motorista de aplicativo, voluntário, pai, companheiro. Já fui um homem cheio de ódio. Já cuspi no chão quando via padre. Já xinguei Deus. Já desejei morrer. Mas hoje, eu sou grato. Grato por estar vivo. Grato por ter meu filho. Grato por ter conhecido o Frei Gilson. Grato por ter tido a chance de recomeçar. Porque no fim, é isso que a vida oferece pra gente. Chances. E cabe a nós aceitar. Aceitar a corrida que a gente sempre recusou. Aceitar a mão estendida. Aceitar o amor. Aceitar a cura. Eu aceitei. E isso mudou tudo. Semana passada aconteceu algo que me fez entender ainda mais o tamanho da transformação que vivi. Tava dirigindo numa tarde chuvosa, daquelas que a cidade fica parada, trânsito pesado, todo mundo nervoso. Recebi um chamado para buscar alguém numa região que eu conhecia bem. Quando cheguei, entrou no carro um homem de uns 50 anos, bem vestido, cara fechada. Ele sentou atrás e nem cumprimentou. Só falou o destino com rispidez. Comecei a dirigir. No meio do caminho, ele começou a reclamar. Do trânsito, da chuva, do aplicativo, de tudo. Eu ouvia em silêncio. Até que ele disse: esse país não tem jeito. É muita gente ruim,
Muita gente aproveitadora. Principalmente essa gente de igreja, esses padres, essas freiras. Tudo interesseiro. Senti algo se mexer dentro de mim. Não era raiva. Era reconhecimento. Eu me vi naquele homem. Vi quem eu era 5 anos atrás. Respirei fundo. Posso te contar uma coisa? Eu perguntei, olhando pelo retrovisor. Ele pareceu surpreso com a pergunta. O quê? Eu já pensei igual você. Achava que gente de igreja era tudo farsante. Cuspia no chão quando via padre. Cancelava a corrida de freira. Tinha ódio de tudo que era religioso. Ele ficou quieto, prestando atenção. E o que mudou? Contei para ele, em versão resumida, minha história. O Cauê doente, o desespero, o Frei Gilson, a transformação. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele estava com os olhos marejados. Eu tô passando por algo parecido, ele disse, a voz mais baixa, mais suave. Minha filha tá com depressão grave. Já tentou se matar 2 vezes. Eu não sei mais o que fazer. E eu tenho tanta raiva. Raiva de Deus, raiva do mundo, raiva de mim mesmo por não conseguir ajudar ela. Parei o carro num posto, desliguei o taxímetro. Escuta. Eu não sei o que você tá sentindo exatamente. Cada dor é única. Mas eu sei o que é se sentir impotente. E eu sei que guardar raiva só piora. Não resolve nada. Só corrói a gente por dentro. Ele limpou os olhos com a mão. Como você conseguiu deixar a raiva ir embora? Eu aceitei ajuda. Deixei as pessoas entrarem. Parei de fingir que dava conta sozinho. E perdoei. Perdoei Deus, perdoei quem eu achava que tinha me abandonado, e perdoei a mim mesmo. Ficamos ali conversando por quase meia hora. Eu dei para ele o contato de alguns profissionais que podiam ajudar a filha dele. Falei sobre terapia, sobre grupo de apoio. Quando finalmente chegamos no destino, ele me pagou e ainda deu uma gorjeta generosa. Obrigado. De verdade. Você não sabe o quanto essa conversa me ajudou. Sei sim. Porque alguém fez o mesmo por mim. Quando ele saiu, fiquei ali parado, processando o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha sido, naquele momento, o que o Frei Gilson tinha sido para mim. Não com dinheiro, não com milagre, mas com escuta, com presença, com verdade. E isso me encheu de um sentimento que eu não sabia nomear. Era propósito. Era realização. Era saber que minha dor tinha servido para algo. Que minha história podia ajudar alguém. Contei isso pro Cauê quando cheguei em casa. Ele estava fazendo lição de matemática na mesa da cozinha. Parei, sentei do lado dele, e contei. Ele largou o lápis e me olhou sério. Pai, você é tipo um Frei Gilson agora. Sorri. Não. Eu sou só eu. Tentando fazer diferença do meu jeito. Mas é isso que ele fazia, não é? Fazer diferença do jeito dele. Abracei meu filho. Às vezes as crianças enxergam coisas que a gente demora anos para perceber. A Márcia tá grávida. Descobrimos faz 2 semanas. Eu vou ser pai de novo aos 40 anos. Quando ela me contou, eu travei. Fiquei olhando pro teste de gravidez sem saber o que dizer. Você tá bravo? Ela perguntou, insegura. Não. Tô com medo. Medo de quê? De não ser um bom pai. De repetir os erros que cometi com o Cauê. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Você não é mais aquele homem. Você é um pai presente, amoroso, dedicado. Eu vejo isso todo dia com o Cauê. Você vai ser um pai maravilhoso para esse bebê também. Contamos pro Cauê no fim de semana. Ele ficou em choque por uns segundos, depois abriu o maior sorriso. Sério? Eu vou ter um irmão. Ou irmã? A Márcia completou. Ele pulou do sofá e abraçou a gente. Eu vou ser o melhor irmão mais velho do mundo. Ver a felicidade dele me acalmou. Me fez acreditar que sim, eu podia fazer isso de novo. E fazer certo dessa vez desde o começo. Tem dias que eu ainda acordo assustado. Sonho que o Cauê tá doente de novo, que eu tô perdido, que tô sozinho. Mas aí eu abro os olhos e vejo a Márcia dormindo do meu lado. Ouço o Cauê roncando no quarto dele. E lembro que aquilo ficou no passado. Que eu atravessei. Que eu sobrevivi. E que agora eu tenho uma nova chance. Uma chance de construir uma família de verdade. De ser o homem que eu sempre deveria ter sido. Voltei naquela rua escura onde eu gritei sozinho dentro do carro, anos atrás. Parei no mesmo lugar. Mas dessa vez, não gritei. Só agradeci. Agradeci por ter sobrevivido aquela noite.
por não ter desistido, por ter continuado. Porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui agora. Não teria visto meu filho se recuperar. Não teria conhecido a Márcia. Não estaria esperando outro filho. Não teria virado a pessoa que sou hoje. A vida não ficou perfeita. Ainda tem contas para pagar. Ainda tem dias difíceis. Ainda tem momentos de dúvida. Mas agora eu sei que não tô sozinho. Que tem gente que me ama. Que tem gente que acredita em mim. E mais importante, eu acredito em mim. Acredito que sou capaz de ser melhor. De fazer melhor. De amar melhor. Outro dia, tava dirigindo e vi um padre velho atravessando a rua devagar. Parei o carro para deixar ele passar. Ele acenou agradecendo. Eu acenei de volta, sorrindo. E naquele gesto simples, naquele momento pequeno, eu senti a presença do Frei Gilson. Senti que ele estava orgulhoso. Senti que tudo tinha valido a pena. Meu nome é Vanderlei. Tenho quase 40 anos. Sou motorista de aplicativo, voluntário, pai, companheiro e, em breve, pai de novo. Já fui um homem quebrado. Já cuspi no chão quando via padre. Já carreguei ódio suficiente para me destruir. Mas hoje, eu sou prova viva de que ninguém tá perdido para sempre. De que sempre dá para recomeçar. De que basta aceitar a mão estendida. Aceitar a corrida que a gente sempre recusou. Porque às vezes, Deus entra no nosso carro disfarçado de gente simples. E quando a gente deixa, Ele muda tudo. E o milagre não foi só o dinheiro. Não foi só a cura. O milagre foi eu ter deixado meu coração se abrir de novo. E isso, ninguém tira de mim.